Este é o canal Raul Literário. Eu vou falar do livro O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse. Eu tenho aqui 4 livros do Hermann Hesse. O Jogo das Contas de Vidro, uma biografia literária que ele fez de São Francisco de Assis. Tem o Damian e o Lobo da Estepe. O Damian e o Lobo da Estepe, ele fala de crises existencialistas. O Lobo da Estepe, o lobo da natureza, esse instinto animal que nós temos. O protagonista, Hervé Harlem, ele é um homem de meia idade, chegando à velhice, com todas as suas crises existenciais. E aquela velha dualidade, o homem comedido e o exagerado, o sofisticado e o simples, o culto e o popular. E ele é um homem erudito, que ele vive no seu mundo, ele vive nessa crise existencial que muitos de nós temos. Ele é apaixonado por uma cultura europeia que para ele está sendo esquecido, dos grandes clássicos de séculos passados, Mozart, Beethoven. Ele gosta do escritor Goethe. Então ele vive nesse aspecto de exaltar essa cultura que ele considera mais enriquecida, que também vai contra os valores burgueses de sua época, a qual ele está vivenciando, apesar que ele gosta de frequentar um bar onde ele gosta de observar essas pessoas, justamente porque ele não consegue compreender como que essas pessoas aceitam aquele modo de vida simples, aquele modo de vida que ele considera ofensivo, muitas das vezes, que aceitam uma cultura que não seja sofisticada, que não engrandeça a alma. Ele vai vivendo esses dilemas até então que ele recebe o livro O Lobo da Estepe, que diz que o ser humano tem várias personalidades, seus vários eus, e ali ele começa a questionar seus valores. Ele acaba encontrando pessoas que vão mostrar o outro lado da vida, aquela vida que ele só observava e que ele achava que não engrandecia a alma humana. Então tem uma conversa que ele tem que o protagonista é o alter ego do autor, mas é o alter ego racional, o alter ego culto. Aí ele encontra o outro lado dele, a Hermínia, que é o seu lado feminino, o seu lado sensível, um lado que tem mais sensibilidade para aceitar e vivenciar as coisas simples do mundo. E ele começa a ter esse encontro entre o sofisticado e o simples. E ela ensina ele a dançar, ela ensina ele a levar a vida com menos seriedade, com mais ironia. Ele começa a se entregar em determinado tipo de vida que ele não estava acostumado e a descobrir sua sexualidade, experimentando vários sabores da vida, várias visões da vida. Então ele vai se encontrando com os seus vários eus. Tem outro tipo de personalidade, que é o Pablo, que encontra com ele, que também é mais um desses eus dele, que ele vai se encontrando, mais uma de suas personalidades que ele vai descobrindo. A Hermínia conversa com ele em um determinado momento. Quando ela pergunta se ele sabe dançar, ele fala que não. Aí ele fala: você fala várias outras línguas, poliglota, você escreve livros, escreve textos, ouve músicas eruditas, você fez as coisas mais difíceis e esqueceu de fazer as coisas mais simples. Então ele se sofisticou, mas não vivenciou a vida, não aprendeu esse lado simples da vida. E tem uma conversa que ele tem com o Pablo, uma de suas personalidades, que ele tenta falar de música erudita e o Pablo fala para ele vivenciar a música.
em vez de criar muitas teorias, muitas filosofias. E ali ele vai descobrindo seus vários eus, até que ele entra no teatro mágico. O teatro mágico é um mundo onde ele também consegue encontrar esses vários eus, mas de forma temporal. Então ele encontra ele criança, ele adolescente, ele adulto, ele velho. E essa viagem, que é uma viagem que abre as portas da percepção, então ele precisa abrir a porta da percepção para poder se encontrar. E é o que ele faz. Ele se deixa levar por esse teatro mágico, abre as portas da percepção, uma viagem psicodélica e ao mesmo tempo anarquista, porque ele está livre desse mundo cheio de regras. E lá ele encontra muitos seus dramas pessoais, que a primeira viagem dele é contra as máquinas, é contra o desenvolvimento. E ele vai combatendo o desenvolvimento, ele vai combatendo as máquinas. E ele não consegue controlar esse instinto humano, animal que está dentro dele. E justamente ele fazia artigos que ele era contra a guerra. E naquele momento, naquela viagem psicodélica, ele está participando da guerra. No começo ele é resistente a não participar, mas depois ele é induzido a participar e ele confronta as máquinas. Existem aqueles que fazem as guerras, aqueles que aceitam a guerra e aqueles que julgam os combatentes de guerra, porque toda guerra há de se achar um culpado. Nesse conflito entre homem e máquina, ele encontra o promotor, mas o promotor, a qual eles conversam, ele não está preocupado em fazer justiça, ele julga pelo prazer. Então precisam achar culpados para a guerra, enquanto a guerra acontece. Mas esse conflito entre homens e máquinas, o desenvolvimento do mundo sempre vai acontecer. Então a gente está em constante mudança. Dificilmente a gente consegue controlar as mudanças que estão por vir. Ele entra numa outra porta, onde ele se confronta com o instinto animal. Aí ele vê um homem dominando o lobo, o homem dominando o instinto animal, e depois o lobo dominando o homem. E o homem, ele é dominado em certos aspectos, mas tem um determinado momento que ele se torna agressivo. Então esse contraste que nós temos no mundo entre a natureza humana, o mundo sensível e o mundo racional, e também o mundo que é desenvolvido, um mundo que é desenvolvido para ser agressivo, para invadir os lares, como o rádio. O rádio invade os lares. O que antigamente precisava ir no teatro para ouvir músicas cultas, muito antigamente, séculos passados, as pessoas se reuniam para ouvir determinado tipo de música. Hoje a música está em todos os lugares. E ele vê a vulgarização da música, ele acha ruim. Mas nesse momento ele percebe o conflito entre a natureza humana, entre o instinto racional e nosso instinto sensível, o instinto humano e nosso instinto agressivo. Imagine nós voltamos para casa depois de um dia difícil de trabalho, aí nós estamos dentro do carro e recebe uma fechada. A nossa tendência é discutir, é brigar. Quer dizer, nós aceitamos ser dominados pelas máquinas, nós vivemos dentro, preso do trânsito, num automóvel, durante 2 horas, aceitamos esse estilo de vida agressivo, passar o dia inteiro fora de casa, recebendo toda a opressão e estresse que o mundo tem. Nós aceitamos tudo isso, mas se recebemos uma fechada, nós explodimos, nós não gostamos. Então nós aceitamos a submissão, ficar 2 horas no trânsito, mas não aceitamos uma fechada de trânsito. Quer dizer, nós aceitamos esse domínio sobre nossas vidas, mas não sabemos controlar o instinto animal. Então ele vai brincando com esses aspectos. O teatro mágico mostra todos os aspectos da natureza humana. Ele aprende os valores sofisticados da vida, mas não consegue vivenciar as coisas simples. Outro determinado momento, ele vê uma peça de xadrez e essa peça está constantemente mudando de personagens. E a vida é assim também. A gente está num grande jogo de xadrez e as coisas vão mudando a todo momento. Todo momento as coisas estão em transição, em transação.
as coisas vão acontecendo e isso foge do nosso controle. Não temos como controlar as mudanças de nossa sociedade. Então a natureza ela é viva, ela é constante, ela está sempre em movimento. Assim como a vida humana é viva, ela é constante, ela está em movimento. Outro determinado momento, ele encontra várias mulheres que ele já se relacionou e que ele teve a possibilidade de relacionar e não conseguiu, mas dentro do teatro mágico ele se envolve com todas elas. Tem uma determinada conversa entre a metade do livro que ele diz que nunca conseguiu se relacionar direito com as mulheres porque ele queria achar uma mulher culta, que falasse de coisas intelectuais, sofisticadas, e ele esqueceu de amar, de admirar toda a beleza feminina, o lado sensível da mulher e até mesmo de se descobrir sexualmente. E no teatro mágico ele se permite se descobrir sexualmente. Ele permite também descobrir o que cada mulher tinha para oferecer como vivência de mundo. Aí ele descobre que ele poderia amar de formas diferentes. Cada mulher tinha algo para ensinar para ele e ele ia amadurecer como homem, conhecer esse lado sensível que nós temos, toda essa sensibilidade, outras formas de enxergar a vida. Através do teatro mágico, ele volta, ele começa a se relacionar com essas mulheres de forma simples. Então ele descobre esse lado mais sensível. Ele descobre que através dos amores que ele poderia ter tido, ele poderia ter uma vida mais aberta para o amor e as coisas cotidianas, vivenciar as coisas simples. Porque quando ele encontra o livro Lobo do Estepe, ele cai nesse hedonismo da vida burguesa. Ele vai descobrindo esse lado dessa vida que a vida burguesa tinha para oferecer. Então ele vai aceitando, vai aprendendo a dançar, vai aprender a amar. Ele mesmo assim ele ainda tem esse conflito. Ele não se entrega totalmente à vida burguesa, ainda tem aquele resquício de valorizar as coisas cultas. Dentro do teatro mágico, ele se solta com mais frequência, com mais ardor, até que ele encontra Hermínia, esse lado sensível dele, esse lado mais aberto em experimentar as coisas da vida. Só que no teatro mágico, ele a mata. Só que numa conversa que ele tem com o Mozart, que o Mozart aparece no teatro mágico, ele fala, é mais fácil você ter casado com ela, ter experimentado o amor, vivenciar o que ela tinha para oferecer do que matar. Então não se mata o amor. O amor você preserva, você conserva, você vivencia. E ali ele percebe que dá para vivenciar todos os aspectos da vida e saber distinguir o que é importante do que não é. As coisas que estão fora do nosso alcance, fora do nosso controle, as coisas que a gente não tem como interferir, ou as coisas simples da vida, a gente pode tratar de forma irônica. A gente não precisa levar com tanta seriedade. Seriedade é as coisas importantes, as coisas que acontecem, que a gente tem que resolver, a gente trata com seriedade. Mas as coisas simples da vida, a gente pode rir dela, ou pode rir com elas. Então, a gente tem que saber levar esses lados, saber todos esses aspectos da vida. Não só a dualidade do sério e do simples, mas todos os seus eus. Então, dá para conviver o culto com o simples, dá para conviver com todos os nossos instintos, todas as nossas personalidades, nossos sentimentos. Então dá para experimentar todos os aspectos da vida. Dá para se envolver, deixar fluir nossos vários eus. Que uma hora a gente está sério, outra hora a gente está triste, outra hora a gente está pensativo, outra hora a gente está mais humano, mais amoroso, mais sensível. Tem horas que nós estamos mais firmes, mais enérgicos. Então, essas várias personalidades têm como nós vivenciarmos todas elas. E o Lobo do Estepe, ele vai se encontrando. Nesse primeira vez que ele entra no teatro mágico, ele entra com muita seriedade. Ele tenta resolver as questões da vida dele com muito fervor. E ele é condenado por um júri por não saber explorar o lado irônico da vida. Mas depois que ele sai do teatro mágico, que ele encontra com uma de suas personalidades, que é o Pablo
O Pablo diz que a próxima vez ele terá a chance de entrar no teatro mágico de forma mais leve, de forma mais sutil e se reencontrar. Porque o Pablo tinha conversado com ele, falando que a partir do momento que ele soubesse levar o lado simples da vida, aí sim ele ia discutir sobre as questões eruditas. Mas primeiro aprende a dar o lado simples da vida, depois falemos de erudição, é como se o Pablo estivesse falando para ele. Só que ele entra meio tenso. Quando ele sai do teatro mágico, aí ele vê que ele poderia ter conseguido e além disso, mas ele vai ter outra chance, pelo que o livro descreve, de experimentar o teatro mágico de novo, abrir a porta da percepção, ter o encontro com seus vários eus e começar a aceitar todos os lados da vida, tudo que a vida tem para oferecer. Então ele é um livro otimista, não um livro pessimista. É um livro que dá esperança de ele se reencontrar a cada instante. Assim como nós. Aí fica a pergunta: e você? Se você pudesse ter um encontro com seus vários eus, o seu eu criança, talvez você tenha sido uma criança que tenha uma autoestima baixa, ou o seu eu adolescente, talvez você tenha passado por um momento de constrangimento. Você poderia, com seu eu jovem, talvez um amigo seu que você acha que tenha te traído, ou seu eu mais maduro, um grande amor da sua vida que você perdeu. Se você tivesse um encontro com seus vários eus, você passaria a sua história limpo? Você perdoaria? Você encararia aquilo como aprendizado? Ou você se deixaria todos aqueles aspectos que você passou te torturarem o resto da vida? Então, quando é criança, você tem como melhorar sua autoestima depois de velho. Se você foi uma criança que era tímida, rechaçada, depois de adulto você pode ter o seu encontro com o seu eu criança e consertar essa timidez, consertar, ter mais autoestima. Se você for um adolescente que passou por um grande vexame, você pode se encontrar como um adulto e ver que aquilo foi um aprendizado para você amadurecer. Tudo que você vivencia, você amadurece. Se você é um jovem, acha que um amigo te traiu, talvez aquele é uma visão de mundo dele que é diferente da sua visão de mundo. Talvez vocês não estavam em sintonia. Aí você vai se martirizar, você pode encontrar os seus vários erros e perdoar e tratar com ironia, como um momento da vida que serviu de aprendizado, um grande amor da sua vida. Você pode ver aquilo também como um aprendizado, algo que passou na sua vida, que mexeu com o sentimento, que você vai aprendendo a lidar quando você tiver um próximo relacionamento. Fala, eu passei por essa situação, eu poderia lidar de uma forma melhor. Vivenciar seus vários erros, entregar de forma simples, de forma sincera e deixar as coisas eruditas para as coisas que são eruditas. Então existe momento de ouvir Mozart, existe momento de ouvir Beethoven, mas também existe momento de você ouvir uma música para se distrair, para dançar, para curtir. Então existe temáticas mais sérias da vida que nós devemos levar a sério. Podemos assistir um documentário e aprender com ele. Falar, pô, aprendi e agora quando eu fazer uma análise de um filme, de um livro, eu vou usar meu raciocínio, a lógica. Podemos assistir um filme apenas como distração, como passar de tempo. Então podemos ler livros de crítica literária, por exemplo, fazer análise de livro. Podemos ler livro apenas para nos distrairmos. Então dá para fazer os dois. Dá para aproveitar todos esses aspectos. Então era isso que eu queria passar. Valeu.